só, Van, eu tô aqui pra mais um vídeo semanal da Shang. Acabei de voltar da travessia Marins Itaguaré, deu tudo certo, sem ciclone dessa vez, foi maravilhoso, foi transformador. E como é impossível a gente separar a experiência daquele que experimenta, caminho do caminhante, a gente vai falar muito ainda sobre tudo aquilo que aconteceu, mesmo sem falar diretamente sobre aquilo, né? Afinal, a partir do momento que eu estive lá, toda a minha vida, o meu viver a partir de agora, ele vai reverberar aquilo que foi vivido. Então as transformações, elas aconteceram, estão aqui dentro. Então, enfim, é assim que funciona, né? A gente se torna as mudanças que a gente experimenta. E o caminho, ele faz isso. A gente se torna o caminho que a gente trilha. Então, eu me tornei essa experiência também. Então, hoje eu quero falar, então, sobre superação. Eu tenho pensado muito sobre esse tema, não é de agora, mas eu acho que isso ficou cada vez mais forte nessas últimas experiências, nesses últimos dias, no sentido em que muitas vezes, como a gente vive nessa sociedade do desempenho, e aí eu vou trazer aqui um pouquinho, né, o conceito da sociedade do cansaço, eu tenho estudado sobre ela, do Shu Han, né, do filósofo coreano, em que fala justamente do quanto que a gente se coloca sempre nesse lugar de desempenho, de fazer acontecer, de responsáveis, né, por nossa própria vida, como se a gente tivesse uma liberdade. Então você é aquilo que você quer, e se você não consegue, a culpa é tua. Então isso gera uma responsabilização e com isso uma atitude sempre para fazer mais, melhor. Então a gente fica muito num cansaço que nunca tem fim. É um cansaço que nunca é descansável. E até os momentos de lazer, de prazer, a gente também coloca dentro desse bolo. Então existem mercados de lazer, mercados de meditação, e que a gente ainda se sente culpado em estar lá muitas vezes. Mas enfim, não é sobre essa teoria que eu quero falar hoje especificamente, mas é sobre uma parte dela, do quanto que a gente abraça a ideia de superação de nós mesmos. A gente precisa sempre superar os nossos limites. Eu já caí muito nessa armadilha, já fiz vídeo aqui sobre isso, porque eu sou uma pessoa, infelizmente, ou não, né, porque eu sou quem eu sou, mas que, enfim, também vivo nessa sociedade, né, do cansaço, também sofro influência de tudo isso. E a minha criação também, ela foi uma criação muito de vai pra cima, seja independente, faz acontecer, não dependa de nada nem de ninguém, só depende de você. Então isso foi muito bom, por muitas razões, mas isso traz um peso muito grande, porque vem uma rigidez de que eu sempre preciso me superar. Eu sempre preciso fazer melhor do que eu fiz ontem. E melhor em comparação a quem? A quê? Então, quando a gente traz esse tema, a gente precisa sempre olhar, e aí de acordo com a história individual de cada um, não só dentro dessa sociedade, dessa cultura macro, mas também dessa cultura mais familiar e de criação mesmo, né, que nós tivemos, cada um na sua. Mas como que a gente entende e abraça os desafios que a vida nos traz? E nessa última experiência foi muito interessante, porque eu acho que eu fiz uma viradinha de chave. É claro que para essa chave virar, muitas águas rolaram antes disso. Esse processo, ele aconteceu muito antes da virada de chave, especificamente, mas veio muito tipo uma forma de viver aquilo que foi vivido, leve, sem cobrança. Antes de ir, eu pensei, isso aqui precisa ser leve, isso aqui precisa ser divertido. Vai ser difícil pra caramba, vai ser, eu sei. Eu não tenho certeza se eu tô preparada pra isso ou não. Não tinha, até estar lá, a gente às vezes não vai ter. E eu tava, ainda bem, na medida do possível. Aí vem, né? Sempre pode ser melhor, sempre posso me preparar mais. E pra próxima eu vou me preparar mais. Só que tava bom, foi ótimo. Então, sempre quando a gente traz um comparativo, algo externo, ou às vezes até algo interno, mas esse interno, ele é uma construção, é um ideal, é uma fantasia, é um modelo que a gente constrói desse eu, né? É uma idealização daquilo que você deve ser, daquilo que você precisa realizar. Então, peraí, você está se comparando a quê? A quem? Entende? Não sei se tá fazendo sentido tudo isso, mas é um pouco daquilo que vem. E será que a gente precisa melhorar a cada dia? Sabe, essa ideia de desenvolvimento contínuo, de evolução de novo. Qual é o comparativo? Evolução de quê? De quem? Pra quê? Então a gente acho que precisa mudar esse referencial, talvez. Esse referencial, ele tem que ser nós mesmos e não o outro. Então, dentro daquilo que
que eu consigo, dentro daquilo que eu já fui, daquilo que eu já fiz, quem sou eu hoje? Sem um julgamento e sem uma cobrança de que deveria ser diferente, mas com um olhar apreciativo e com um olhar muito amoroso em relação àquilo que nós desejamos na vida como um todo. Então, por exemplo, gosto de fazer montanha e tenho um desafio de fazer montanha. Se eu tiver mais preparada fisicamente, eu vou sofrer menos. Então, eu já voltei e treino pesado, porque a próxima vai ser mais difícil do que essa. Então, eu me coloco nesse desafio, mas não para ser melhor do que alguém, não com essa cobrança, mas porque eu quero, porque de repente dessa forma vai ser mais leve. Então, não é deixar de fazer, não é fazer menos, mas é o como que a gente faz, é o como que a gente se coloca no caminho, como que a gente abraça os nossos desafios. E quais são os desafios que a gente, minimamente, dentro, enfim, de uma possibilidade mínima de escolha, a gente escolhe. Porque, de fato, aí a gente pode fazer um outro vídeo sobre isso. A escolha é uma grande ilusão. A gente não escolhe, na verdade, bolufas dentro dessa sociedade. Tudo já tá meio que ali. E a gente, às vezes, vai ter que aceitar. A gente pode, de repente, decidir como lidar com certas situações. Definir algumas coisas, enfim, algumas metas, alguns objetivos pessoais, uma forma de viver. Mas ainda assim, sempre tem limite. Essa liberdade, ela não é plena. Ela não é absoluta. Então, dentro daquilo que é possível, a gente pode escolher, de repente, o como viver esses desafios. O como a gente vai carregar esse tema superação. E se a gente vai carregar isso ou não? Talvez a gente não precise superar nada. A gente só precisa viver. A gente só precisa se colocar nos desafios que eles são para nós e para mais ninguém. Então é isso. Espero que tenha ressoado de alguma forma com você. Comenta aqui embaixo o que você achou. E é isso. Um beijo e até a próxima.